Saudações, gente. Eu sou o professor Emerson Cassiano e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre poda. Eu estou aqui, não estou em casa, eu estou de férias, vim passar uns dias na casa da minha mãe. E aqui tem um exemplo de uma planta que de repente está merecendo uma poda. Ela até ficou com pena, com dó de eu ter que cortar aqui a plantinha. Vou falar um pouco para vocês então por que a gente deve podar nossas rosas do deserto, nossas plantas em geral. O que a poda faz? Primeiro, numa planta nós temos dois tipos de tecido de crescimento, que a gente chama de meristema. Numa planta nós temos um tecido de crescimento que é chamado de meristema. E geralmente nós temos dois tipos. E geralmente nós temos dois tipos de meristema, que é o meristema apical, que é o meristema que fica na ponta dos galhos, dos ramos, e os meristemas laterais, que são essas gemas que você tem nos galhos, que são as gemas de brotação também chamadas. Tá? Esse meristema apical, que fica na ponta, ele faz com que os galhos cresçam em comprimento, cresçam para cima geralmente. E os meristemas laterais são os meristemas que fazem com que os galhos eles engrossem e fazem com que surjam folhas ou novos galhos para os lados. Tá? Então isso é que o meristema lateral faz. Quando a gente poda uma planta, o que a gente está fazendo? A gente está cortando o meristema apical, e quando a gente corta o meristema apical, ele deixa de predominar e os meristemas laterais passam a predominar. Por isso que quando você poda uma planta, você tira o meristema apical, você vai ter o meristema lateral produzindo galhos, novos galhos para os lados. E quando a gente faz uma poda correta, né, então cada galho que a gente corta vai produzir novos 2 ou 3 galhos, no final nós vamos ter muito mais galhos formando uma copa, a rosa do deserto, muito mais bonita. Então, se você tem mais galhos, você vai ter mais possibilidades de floração. Você pode ter uma copa cheia com muito mais flores. Aí, consequentemente, uma planta muito mais bonita. Então é por isso que a gente deve podar as nossas rosas do deserto. Não se deve ter tanta pena de podar. Isso é uma manutenção normal que a gente faz, não só em rosa do deserto, mas em outras plantas também. Então a poda é benéfica para a planta, além de estimular o seu desenvolvimento, porque você está aí cessando a dominância do meristema apical, que é o tecido que faz com que ela cresça em comprimento, e você passa essa dominância temporariamente para os meristemas laterais. Esses meristemas laterais vão permitir que ela produza mais galhos e até um maior engrossamento aqui do nosso caudex. Cada planta ela vai ser um caso em particular na hora da poda. Essa aqui, como eu já estive olhando, é uma planta muito bonita, muito grande, tá? Eu vou procurar deixar a copa dela mais ou menos nessa altura. A poda vai se restringir a esta altura, e sempre é interessante a gente manter os galhos podados na mesma altura para a gente no final ter uma copa uniforme, homogênea, a não ser que você queira fazer algum tipo de desenho diferente na copa de sua rosa do deserto. Qual o material que a gente deve utilizar para podar a rosa do deserto? Muita gente já sabe, geralmente a gente utiliza um estilete. Tá? Esse estilete nós vamos desinfetar ele com álcool, né? Usando aí o papel toalha. E no final, nos ferimentos onde a gente fez os cortes, a gente coloca a canela em pó, que a canela em pó ela age como um antifúngico e também ela age como um cicatrizante para a planta se recuperar mais rápido. Tá? Então vamos iniciar aqui o processo de poda aqui nessa rosa do deserto. A gente molha o papel toalha com álcool, depois passa esse papel toalha molhado em álcool aqui no estilete para não ter perigo de passar nenhum tipo de contaminação para a rosa do deserto. Então vamos à poda, tá? Primeiro fazer uma inspeção aqui geral. Tá. Então vamos iniciar aqui a poda. Vou manter esse meu primeiro galho, vai ser a referência de altura que eu vou tirar para todos os outros, tá? E uma coisa que é interessante, o sentido do corte é interessante se sempre fazer na diagonal. Porque se você fizer um corte
horizontal, ele vai virar uma superfície e quando chover ou quando você molhar a planta, pode acumular água aqui nessa superfície e de repente pode gerar um apodrecimento do galho. Então faça sempre um corte na diagonal. E lembrando que esses galhos depois a gente pode aproveitar para fazer mudas de galho. E depois eu vou falar um pouco sobre como fazer as mudas de galho pegarem e você não perder nenhuma. Muita gente perde. Muita gente tem pena de podar quando você tem botões. Ó. Essa aqui, nós temos aqui botões aqui formando, tá? Geralmente eu não podo quando eu não conheço as flores da planta, porque eu fico querendo matar a curiosidade de saber qual é a flor que ela possui. Como essa aqui eu já conheço a floração dela, então não há problema, a gente poda, porque isso depois vai favorecer com que ela produza muito mais flores, tá? Então vamos manter aqui, vou cortar esses galinhos menores aqui. Muito bem, concluída a poda, deixei mais ou menos aqui os galhos na mesma altura. Geralmente esses mais da região do meio aqui da planta deixa um pouco mais alto para a gente fazer aquela copa. Começa mais alto no meio e vai descendo para as bordas, tá? E agora depois da poda, como cicatrizante a gente usa a canela em pó. Também pode ser utilizado aqui, em vez da canela em pó, pode ser utilizado cola instantânea, que muita gente utiliza, tá? Lembrando que se for usar cola instantânea, você antes de colocar a cola, você tem que secar os cortes. Muito bem, gente, feito o tratamento com a canela em pó, então aqui a planta está podada, tá? Então esse é um tratamento que a gente faz para que ela fique muito mais bonita, né? Ela já era uma planta bonita, mas com certeza agora ela vai formar uma copa muito mais cheia e com a possibilidade de ter muito mais flores, tá? Então para isso que a gente poda as nossas plantas, nossas rosas do deserto, tá? A gente cessa um período aqui de dominância do meristema apical, que é o tecido que faz com que ela cresça para cima, e a gente permite agora que os meristemas laterais hajam produzindo galhos aqui lateralmente, e aí ela vai encher essa copa e aí vai ficar uma planta muito mais bonita. É isso? Muito obrigado aí para vocês que estão acompanhando o canal. Então não se esqueçam aí de curtir esse vídeo, tá? Compartilhem e se inscrevam no canal. E aí vamos juntos continuar aprendendo um pouco mais sobre as plantas e sobre as rosas do deserto, tá ok? Tchau, tchau!